Boa noite, irmãos. É muito bom poder retornar. Agora, o que não é tão legal assim é que quando eu estou junto aí com o grupo de Renovo, sempre é um ambiente tenso, resolver conflito, resolver problemas. Então, eu gostaria de vir para cá sem ter que fazer esse tipo de trabalho. Mas a gente está aqui para ajudar e eu louvo a Deus, até falei isso ontem, que é tão bom quando a gente vê Deus trabalhando, né, da vida de cada um de nós, mas também no grupo, na liderança e na igreja. Então isso me inspira, isso me motiva, e eu fico realmente, é a minha paixão, eu amo fazer isso, ajudar e apoiar, porque eu acredito, eu falei ontem, eu acho que eu tenho um dom de fé, de acreditar, e eu falei, eu acredito em vocês. Eu tenho fé naquilo que Deus tem para vocês, para a sua igreja. A igreja tem um potencial enorme. Eu ando um pouco nas igrejas e eu posso ter uma comparação. Então, eu com tranquilidade, eu posso dizer assim, eu tenho orgulho dessa igreja e eu tenho grandes expectativas, grande esperança daquilo que Deus quer fazer em nosso meio. E é muito bom a gente poder também participar de um momento como hoje à noite, né, de poder, enviar alguém, né, que vai pastorear um outro grupo, uma outra igreja que carece desse tipo de ministério. E eu só queria lembrar, talvez só como complemento, a seara ela é grande e Deus envia obreiros. Independente se você ora ou não, o obreiro é você. Todos nós, né, acreditamos no sacerdócio dos santos. E isso significa que, sim, Deus levanta alguns que têm um chamado específico, dependendo da formação, dos seus dons, mas esse chamado, o ide, né, e fazer discípulos, não é só para alguns especialistas, alguns experts, né, que têm uma formação, é para mim e para você. Então, ore sim, vamos orar, né, pelo Tiago, pela Suane, mas... E eu acho que esse foi o assunto também ontem, que nós conversamos com o grupo, como é que nós, como igreja, podemos realmente ser uma igreja que se multiplica, que tem uma visão para a cidade, que tem uma visão para o mundo. E no momento a gente está mais olhando para a igreja, para a região, o bairro, para a cidade, e a gente percebe, puxa, é um desafio muito grande. É uma responsabilidade muito grande. E existem muitas opiniões. O que eu pude ver ontem é que Deus está atuando. Deus está operando e Deus está fazendo coisas. O Espírito Santo está movendo, não só no grupo, mas também na comunidade. Então isso é maravilhoso saber. E o tema que eu queria compartilhar hoje tem a ver com isso também. Nós nos mudamos há pouco tempo para uma cidade pequena, lá na Flórida, e a nossa intenção, depois de muitos anos de ministério, eu pensava assim, poxa, eu preciso de cuidado agora. Eu preciso tirar um tempo, né, eu preciso agora descansar um pouco, e a nossa intenção foi, vamos mudar mais próximo da igreja. É uma igreja evangélica livre ali em Eustis, na Flórida, e com grande expectativa, então a gente se mudou para próximo. Mas naquela região onde a gente se mudou, de repente a gente percebeu que em vez de talvez curtirmos esse tempo, né, com a igreja, de recebermos e sermos cuidados, de repente Deus foi despertando e a gente percebeu, puxa, a seara está aqui. E é interessante, uma vizinhança muito complexa, mas muito aberta. Então eu viajo bastante, mas a gente consegue desenvolver relacionamentos tão bons. Quem conhece a Maura, eu sempre digo assim, a Maura tem o dom de atrair pessoas, com o jeito dela. Então, hoje em dia nós temos relacionamentos muito bons, e para nós é um desafio, até que ponto nós devemos investir no relacionamento, e quando é o momento, e onde é que Deus dá oportunidades para a gente compartilhar também aquilo que nós cremos, qual é o equilíbrio que nós achamos, e isso é um desafio muito grande. Eu queria compartilhar também um pouco sobre isso.
Eu creio que você também vive essa realidade, né, onde você está morando, a sua vizinhança, talvez o prédio, a casa, o seu trabalho. Então esse desafio não é só um desafio nosso, mas é de vocês também. Mas há uma grande bênção, obrigado, é quando nós começamos a conhecer as pessoas. E eu fico muito tranquilo, eu penso que cada vez que eu viajo para Blumenau, vem alguma tempestade, né? Algum furacão passa pela nossa casa. Então eu tive que antecipar o meu voo, porque novamente passava um furacão, estava passando, né? Estava se preparando um furacão. Então eu fiquei preocupado, mas conhecendo a nossa vizinhança alheia, eu sei que a nossa casa é monitorada 24 horas, todo dia, né? Porque as pessoas aí estão cuidando da Maura, isso é muito bom. Então aqui, quando nós pensamos, e esse foi o tema ontem, como é que nós podemos nos tornar uma igreja missional? Uma igreja encarnatória, uma igreja que realmente vive a verdade que traz libertação, que traz, que cura, que traz restauração, que traz a paz. E nós falamos sobre esse equilíbrio que precisamos achar como igreja, de sermos de uma forma uma instituição, né, uma organização com estruturas, mas ao outro lado um organismo, algo vivo, né, que nós devemos ser um prédio, né, que são construídos com pedras, mas essas pedras também são vivas. Então essa estrutura, ela de uma certa forma, ela é viva, ela é um organismo. E isso é um desafio, e nós tivemos aí bastante tempo ontem para conversar sobre isso. Como é que nós, como igreja, como liderança, podemos viver isso? E sempre nós fomos lembrados que quando nós falamos de igreja, na verdade a gente tem que pensar na nossa vida. Eu sou igreja. Eu achei muito lindo aqui como é que foi enfatizado, né, que as crianças são a igreja. Elas são a igreja. E nós também precisamos nos lembrar. Nós não vamos para a igreja, nós somos igreja. Mas é tão difícil, às vezes, a gente se acomoda, a gente se acostuma com estruturas, com programas, e a gente de repente se acostuma e acha que isso é normal. A gente se torna quase que tradicional, uma liturgia que a gente adota, e a gente precisa às vezes de um chacoalhão, a gente precisa acordar às vezes, e Deus permite isso nas nossas vidas. Eu gostaria de ler um texto aqui, um exemplo, um exemplo pessoal, que nós vemos uma mobilização missional de um grupo de pessoas, e eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Lucas 5, capítulo 5, 17 a 26. Que diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terrácio e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem
tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa usar essa palavra para falar ao coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Eu quero te pedir que possamos levar cativos os nossos pensamentos para concentrarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, abre a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração, para que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós hoje à noite. Eu quero te louvar pela vida de cada um e abençoe essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Existem vários motivos pelos quais pessoas chegam a Jesus, se aproximam de Jesus. E nós podemos ver isso aqui também no caso dessa história, né? Jesus está ali na casa, e ele prega, é conhecido que ele faz milagres, que ele fala de Deus de uma forma com autoridade. Então ele fala de uma forma que impacta a sua vida e que faz uma transformação. E ele também, e as pessoas chegam a ele com muitas ideias, muitas expectativas. Tiveram alguns ali que, doutores da lei, né, professores, que tiveram talvez a expectativa de entrar num discurso, num debate com Jesus. Talvez alguns não gostavam daquilo que Jesus estava pregando, porque criticava a sua posição, a sua postura, a sua teologia. Mas talvez existiam alguns que chegavam ali com necessidades físicas e esperavam que talvez Jesus pudesse curá-los. Outros com ansiedades, com problemas, com doenças emocionais, talvez psicológicas, não sei. Existem muitos motivos, né, pelos quais as pessoas se aproximam de Jesus. Não só naquela época, mas também hoje. Então, alguém vem para Jesus porque tem um problema e deseja ajuda. Outro tem medo, né, temor, porque teme o julgamento. Teme o julgamento por causa do pecado, talvez até a morte. Outro deseja a libertação, culpa, vergonha. Outro tem anseios, sonhos que ele quer ter suprido, satisfeito. Outros talvez querem ser amados. E outros talvez estão ali porque acham atraente a mensagem que Jesus está dando. Então nós podemos ter muitos motivos de nos aproximarmos a Jesus. Eu acho que existem muitas pessoas nas igrejas com motivos variados, que talvez não sejam, e essas expectativas, né, esses motivos nunca vão ser supridos, porque elas não vêm com o motivo certo. Então nós estamos no desafio e Deus nos convida. Essa história mostra isso muito claro. Deus, Ele nos usa para podermos caminhar outras pessoas para Jesus também. Não é só uma questão de eu chegar para Jesus, né, de eu ter necessidades e eu precisar que Jesus atenda às minhas necessidades. Mas nós somos convocados, né, quando fala da seara, é justamente isso. E nós falamos ontem sobre essa questão. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente olha para elas como quase que vítimas, né, de conversão. E o nosso objetivo, nós temos essa compreensão, nós estamos aqui porque Deus quer que eu converta alguém, ou que eu contribua para que alguém se converta. E essa pode ser a minha motivação de eu me aproximar de alguém. E ontem deixamos muito claro que a visão de Deus, ela vai mais ampla, porque Deus olha para o ser humano de uma forma que Ele olha para a pessoa como alguém que foi criado na imagem de Deus.
Então nós também precisamos olhar para as pessoas, em primeiro lugar, como humanos, como pessoas que foram criadas à imagem de Deus. E isso merece nossa atenção, nosso amor, nossa aceitação em primeiro lugar. Então, infelizmente, muitas vezes nós somos criados, ensinados, que nós temos essa responsabilidade de evangelizar, né, de discipular as pessoas, e a gente se satisfaz com isso. Proclamar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus. Eu acho que isso vai muito além. E aqui eu acho que essa história, ela mostra que existe um fator muito importante, que é a amizade, que é o relacionamento. E esses quatro ali, esses amigos ali, eles com certeza tiveram uma boa caminhada juntos, né? Eles desenvolveram um relacionamento, amizade, companheirismo, e eles também, interessante, eu acho que fazia parte desse ciclo de amigos, um paralítico. Uma pessoa que na sociedade era marginalizado. Ninguém queria estar junto com um paralítico. É um fardo, é um peso. Interessante, né? A gente pode pensar, puxa, esses amigos ali incluíam esse paralítico dentro da sua comunidade e realmente estão preocupados com isso, com ele. E interessante que as pessoas, quando elas se aproximam a Deus, existem algumas decisões que elas tomam. Com certeza você já experimentou, né, que você talvez tentou compartilhar o Evangelho e a pessoa não entendeu. Você, né, com o seu conhecimento, você tentou evangelizar, ela não entendeu, não estava pronta e não mostrou interesse e você começa a desistir. E nós precisamos nos lembrar que a pessoa, ela toma decisões pequenas, passo a passo. Então o primeiro passo talvez é que a pessoa, em primeiro lugar, ela precisa, quando ela, né, se aproxima de Jesus, ou nós começamos a aproximar-se a pessoa a Jesus, ela primeiro, nós precisamos despertar a curiosidade da pessoa. Ela basicamente tem que dizer assim, eu enxergo, eu vejo aquilo, né? Então, existem preconceitos que as pessoas têm. Existem expectativas que elas têm, ou às vezes frustrações que as pessoas têm. No Brasil, né, temos muitas pessoas desigrejadas, né, um movimento, uma massa de pessoas que não está nas igrejas. Por quê? Por questões frustradas, expectativas frustradas. Não significa que não estão buscando a Deus, mas se começaram a se frustrar com o evangélico, com a igreja. Então a primeira questão é a gente ajudar a pessoa para ela se tornar curiosa e ela entender, existe uma diferença entre religião e fé. Ela entender que crentes, eu tinha um sogro e ele era ateu. E ele teve essa convicção, para você ser evangélico, você não pode ser inteligente. Né? Eu não quero explorar isso, mas eu entendia, né, o que ele queria dizer. Por quê? Por causa da experiência dele. Então era uma convicção que ele tinha. Então a pessoa, ela precisa tomar essas pequenas decisões de entender, puxa, eu preciso me familiarizar com esse evangelho. Talvez ela pense que é impossível entender a Bíblia e de repente, através do contato, você ajuda essa pessoa a chegar à conclusão, a pequena decisão, puxa, talvez eu tenha condições de entender a Bíblia. Talvez ela não seja tão complicada, talvez não seja tão difícil entender a palavra de Deus. E ela talvez chegue à conclusão, poxa, existem coisas na Bíblia que podem me servir. Então esse é um passo, talvez um primeiro passo nessa conversa que nós podemos ter com pessoas que não conhecem a Deus, ela se tornar uma pessoa curiosa. E o segundo passo, a segunda decisão talvez que a pessoa deve tomar, ela entender que talvez ela precisa reconhecer que o Evangelho tem relevância para ela. Que ela precisa chegar ou tomar essa decisão, na verdade, eu talvez precisa disso. Eu tenho uma necessidade daquilo que o Evangelho pode me dar.
ela começa a entender e ver a importância de que o Evangelho dá uma resposta para a escravidão, do pecado, pode resolver, dar uma resposta para a questão da culpa. Talvez a pessoa ela comece a enxergar através da sua vida que a palavra, o Evangelho tem poder, que ela transforma a sua vida. A pessoa começa a dizer, puxa, talvez há sim vantagens de eu me tornar cristão. Ela vai conhecer você e vai talvez chegar à conclusão, puxa, o cara é normal. Né? Ele é evangélico, mas ele é normal. Ele pensa como eu penso. Ele vive semelhante como eu. E ele chega a essa decisão. Eu quero conhecer mais, porque talvez eu preciso daquilo que o Evangelho oferece. O terceiro passo pode ser que a pessoa começa a entender que a Bíblia é verdade, que o Evangelho é confiável. Então, pode chegar no ponto de dizer assim, eu preciso disso porque é verdade. E o pensamento moderno, na verdade, inverte isso. Né? Não diz que eu preciso disso porque é verdade. O mundo diz assim, é verdade se eu precisar. É uma condição. Então a pessoa, ela começa, na convivência que você tem com essa pessoa, ela chega ao ponto, eu preciso disso por quê? Porque é verdade. E existem muitas formas como a pessoa pode chegar a essa conclusão. De você compartilhar com ela, porque que você acredita na palavra de Deus. Que ela é confiável historicamente. A pessoa pode talvez entender, puxa, essa questão de milagres. Essa questão do sobrenatural de que você está falando. Cientificamente, talvez, até faça sentido. E chega a ponto, puxa, Jesus realmente é Deus. Então, a pessoa começa a fazer algumas decisões pequenas, é um processo lento. Finalmente, ela pode chegar a dizer assim, puxa, eu quero isso. Ela começa a assumir um compromisso. Eu creio e aceito aquilo que você está vivendo, aquilo que você está falando. Eu sou pecador. Ela percebe, não, eu vou confrontar essa realidade do pecado na minha vida. Eu vou enfrentar isso. Eu preciso de Jesus como meu Salvador. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Então, quando nós convidamos pessoas para terem um encontro com Jesus, isso pode ser um processo lento, e nós precisamos ter muita sabedoria nesse processo, ou pode ser um processo um pouco mais rápido, como nessa história que nós acabamos de ler aqui. É interessante que nesse cenário nós vemos que existe uma motivação diferente entre esses dois grupos. A massa, esse grande grupo que quer espectadores, né, que querem ouvir Jesus e ver Jesus, e querem algo para si. Eles estão ali porque têm interesse próprio. Agora, esse grupo de amigos não está pensando em si. Eles estão pensando na outra pessoa. Eles têm um amigo, uma pessoa, e elas entendem esse amigo, ele precisa ter um encontro com Jesus. E a pergunta é, você olhando para a sua realidade, para os seus relacionamentos, para o seu grupo pequeno, né, que você frequenta, para o seu ministério, ou para a sua vida na sua casa, as suas amizades, até que ponto você está construindo condições onde a pessoa ela pode realmente, ou você consegue realmente enxergar a necessidade das pessoas. E talvez eu acho que na igreja isso é mais difícil do que fora da igreja. Porque muitas vezes na igreja nós nos encontramos aqui no culto, né? Estamos aqui para louvar a Deus, para ouvir, talvez para conhecer, para reencontrar alguém, né? Curtir o relacionamento, mas o tempo que nós temos para conviver um com o outro é muito limitado.
Então isso é um dilema que nós temos muitas vezes na igreja, que igreja hoje muitas vezes significa nós oferecemos programas onde nós somos os espectadores, nós temos um interesse de receber algo, né? E existe muito pouco tempo e espaço para criar condições para realmente conhecer o próximo. Talvez vocês que estão nos grupos pequenos ali, grupos familiares ou células, não sei como é que, né, são chamadas esses grupos, faça um teste. Há quanto tempo você está convivendo com essas pessoas? Você sabe realmente as dificuldades que a pessoa está passando? Como é que você usa esse tempo que você tem ali, essas 2 horas por semana? Como é que você preenche esse tempo? Fora desse encontro, você tem contato com a pessoa? Até que ponto você realmente conhece a pessoa e conhece aquilo que ela está passando? Os anseios que ela tem, as necessidades que ela tem. Isso é um grande desafio. Mas nós precisamos, quando nós encaminhamos alguém para Cristo, para Jesus, nós precisamos também saber o que ela precisa, para podermos realmente ajudar a pessoa para ter um encontro com Jesus. Até que ponto nós temos condições, ou nós criamos essas condições para introduzir essa pessoa para Jesus. E aqui é interessante que os 4 amigos, eles estão muito cientes da necessidade. É óbvio nesse caso, né? O amigo é paralítico, muito limitado. Coitado, ele sofre. Talvez uma pessoa muito dependente dos outros. É uma vida difícil, complicada. E eles se compadecem com esse homem, esse amigo. Por quê? Porque eles desenvolveram um laço emocional. Desenvolveram uma certa empatia. Eles realmente estão vivendo o drama que esse homem está vivendo. E dali surge então esse desejo, né, desses homens, ou vamos dizer, eles desenvolvem essa visão de fé, que eles começam a acreditar, crer no improvável, naquilo que provavelmente do ponto de vista humano não vai acontecer. Então eles colocam na cabeça que esse homem paralítico, necessitado, ele vai encontrar Jesus. Eles chegam nessa casa, e a casa superlotada, né, com pessoas mais saudáveis do que esse paralítico. Estão ali dentro. Eles tentam, na estratégia, pensam, não sei o que eles fizeram, mas eles não conseguiram entrar. Eu não vou nem entrar nessa questão, né? Por que esse povo ali não permitiu que esse grupo entrasse para Jesus? É óbvio, ele está sofrendo, ele é necessitado, e eu não vou nem fazer uma aplicação para nós, né? Eu vou pular essa parte ali. Até que ponto nós também temos talvez uma postura semelhante, como essa massa? E está explicado por quê? Porque nós não temos relacionamentos profundos com as pessoas. Nós não empatizamos, então é muito mais fácil ser egoísta. Eu acho que a pandemia, ela não ajudou. Porque de repente a gente vive igreja de forma virtual, com pouco contato, né? E com muita facilidade. Então, esses homens aqui demonstram uma visão de fé. Eles acreditam no improvável, aquilo que possivelmente não vai acontecer. Muitas vezes a gente desiste com as questões que humanamente a gente considera impossível ou improvável. Talvez você esteja vivendo algo assim, né? Algo na sua vida, talvez um relacionamento, talvez uma situação de saúde, não sei, uma situação no trabalho, onde você começa a desistir porque você perdeu a fé. Você não acredita mais nessa questão. E muitas vezes a gente se conforma. E o pior é que a gente até passa a se acomodar com o sofrimento do outro. A gente se acomoda.
A gente fala, eu não vou fazer diferença. Por que eu vou me envolver? Por que eu vou me sacrificar? Por que eu vou investir aqui? Mas esses 4 ali não se conformam. Eles sentem um descontentamento, um descontentamento santo. Eles dizem, eles têm uma missão. Não sei se o que unia esses 4, de que forma eles eram parecidos ou não, mas uma coisa os une, que é essa missão: nós vamos levar o nosso amigo para Jesus. Ele precisa de Jesus. Em Efésios 3, 20, deixa bem claro, né? Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse foi um versículo do casamento, do meu casamento. E eu entrei no casamento muito orgulhoso, achando que eu era o máximo, né? Mas eu acordei muito rápido, irmãos. A Maura tem um dom de deixar isso bem claro, né? E, irmãos, esse versículo ali teve que se tornar realidade. Nós chegamos num ponto onde nós percebemos, humanamente está complicado. E é interessante porque esse versículo em tempos difíceis, de crise, esse versículo nos sustentou. A gente não desistiu, porque a gente acredita nessa palavra. E hoje nós vivemos essa verdade. E muitas vezes nós abandonamos esse fato. Nós desistimos de nós mesmos, das outras pessoas, às vezes do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos amigos. E essa história aqui me inspira. Esse poder de Deus, ele pode e deve fluir através da minha vida, para a vida dos outros. E eu acho que essa é a forma mais poderosa, né, de Deus, de nós experimentarmos o poder de Deus. Olha a sua vida, momentos de muita crise na sua vida, nos quais você vivenciou, experimentou o poder de Deus. Como é que Deus operou na sua vida? Como é que você experimentou, vivenciou o poder de Deus na sua vida? Na maioria dos casos, foi através da vida de um irmão, de uma pessoa, né, que Deus usou. Uma pessoa demonstrou o amor de Deus para a sua vida. Uma pessoa, ela veio ao teu encontro no momento certo. E foi uma manifestação, né, da compaixão de Deus na sua vida, da aceitação na sua vida. Então, irmãos, Deus, na maioria das vezes, Ele não opera de uma forma mística, mas Ele opera através da igreja, Ele opera através de você e da minha vida. E por isso nós somos comissionados para levar outros que talvez estão paralisados, que estão sofrendo, levar eles para Jesus. Agora, com certeza, há barreiras, né? Há dificuldades nesse empreendimento, nessa missão. Mas nós precisamos desenvolver empatia, porque essa empatia, ela nos mobiliza, ela nos leva a não desistir. Então, eu não vou conseguir desenvolver uma empatia se eu não conheço as pessoas. Eu não estou só falando da minha família imediata. Eu estou falando do meu grupo familiar, do meu grupo pequeno, dos meus amigos. Até que ponto nós desenvolvemos esses relacionamentos. Isso eu acho algo muito sério. Nós pregamos a palavra na igreja. Quem deveria viver isso somos nós. Mas a minha esposa, ela trabalha no mundo corporativo e ela diz: Dimas, é mais difícil você trabalhar com um crente do que com um descrente. E você deve ter uma experiência semelhante, né? Hoje em dia, a sociedade não confia mais em pastores. Ao contrário, né? É ruim você ser pastor, porque você tem prejuízos, você tem limitações. Por quê? Por causa do testemunho que nós temos nessa sociedade. Então, isso acontece não só através de palavras. E eu sempre digo assim, nós precisamos aprender a ouvir. Eu acho que cada vez que eu venho aqui, eu vou repetir isso, porque é tão difícil. Nós não ouvimos, nós ensinamos as pessoas a falarem, né, a falarem a verdade. Nós precisamos começar a ouvir.
a fazer perguntas, a ir lá no fundo, e aí Deus vai te usar, né? Quando você chega mais fundo, com interesse, com amor, Ele vai te usar. E isso é tremendo quando Deus nos usa. Então, esses amigos, eles não operam só de uma forma intelectual, né? Eles têm uma missão, né? Eles entendem, Jesus, Ele tem o poder. Eles ouviram de Jesus, talvez eles até experimentaram. Eles reconhecem, esse homem precisa conhecer Jesus. Eles se condoem, eles têm um amor por esse enfermo. E depois isso leva à ação prática. E aí eles têm essa determinação. Chega a barreira, eles não desistem. Isso eu acho impressionante nessa história. Então eles têm essa determinação para superar as desavenças, as barreiras que surgem ali. Isso vai acontecer. Então, essa ação, ela é muito determinada, persistente e criativa. Eles são criativos, eles não desanimam e vão pelo teto, né? Então, esse amor, essa ação, ela supera essas barreiras, esses tabus, né? Essas diferenças sociais, culturais, e leva as pessoas a realmente fazerem coisas que talvez até o dono, né, eu não sei, mas eles não tiveram medo da ira do dono da casa, né, ou das pessoas que se sentem, de repente, né, que sentem que os privilégios ali, uma pessoa, ela tem o privilégio agora de chegar diante de Jesus através de formas inconvencionais. Então isso me impressiona aqui nessa história. E quando nós entendemos o que do ponto de vista bíblico é comunhão, nós vamos começar a experimentar o poder dessa comunhão, o poder que está nesse relacionamento, na koinonia, como a Bíblia diz, que supera tabus da tradição, quebra barreiras físicas e barreiras sociais. E nós então vemos aqui nessa história que essa determinação, ela leva as pessoas a realmente levarem esse homem diante dos pés de Jesus. Uma fé corajosa. E a pergunta é, como é que eu posso desenvolver essa fé? Primeiro eu preciso entender como é que está a minha vida. E aqui eu deixo isso para você pessoalmente, né? Você ter uma conversa com Jesus e você pensar, será que eu sou alguém ali da massa que está espectador, eu quero experimentar, eu quero me beneficiar, né, daquilo que Jesus tem para mim? Ou você faz parte desse grupinho ali, né, que olha para o seu amigo, porque eles com certeza também tinham necessidades. Talvez a família deles tinha necessidades, mas eles disseram assim, nós vamos apoiar esse amigo, ele precisa conhecer Jesus. E essa transformação que esse homem experimenta, né? Muito interessante que Jesus primeiro perdoa os pecados, e os líderes ali inconformados, revoltados, porque como é que Jesus pode fazer algo? Jesus na verdade quebra tabus, quebra barreiras, e Jesus mostra aqui que a cura, a transformação, ela envolve o homem inteiro. E esse homem, além de ser restaurado espiritualmente, ele recebe transformação, ele experimenta transformação total, completa, pela graça de Deus. E eu creio que você pode ver aí, quando Jesus viu a fé desses homens, a fé substituída, não era desse homem paralítico, mas dos homens. Jesus ficou impressionado. E não tinha dúvida, né? É esse tipo de fé que Jesus espera também na nossa vida. Então, essa história aqui, ela quer nos desafiar de pensarmos, quando nós começamos com essa visão da igreja missional,
né? Nós enviamos aqui o Tiago, né? Nós falamos do campo que está pronto, vamos enviar obreiros, mas nós, você e eu, nós somos os obreiros. E essa é uma forma simples, irmãos. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ter estudado, você não precisa ter feito curso de liderança aqui na igreja. Você tem que ter essa atitude desses 4. Quem vai fazer a obra de transformação não é você, não sou eu, mas é o Espírito Santo. Que Ele possa te usar, onde você estiver. Ali em casa, talvez o teu casamento seja o primeiro projeto, né? Talvez os seus filhos, talvez o vizinho, talvez o colega no trabalho. Que Deus possa te usar como instrumento, mas depende da tua decisão. A primeira decisão, lógico, é você se acertar com Deus. Talvez você abriu brechas na sua vida, te paralisou. Talvez você precisa de ajuda, né? Talvez você é aquele paralítico. Mas se você não for, pense nas pessoas ao seu redor. E pense até que ponto eu tenho condições de ter essa mobilização missional, como esses amigos tinham. Que Deus nos dê graça e misericórdia e sabedoria para vivermos esse testemunho. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar por esse exemplo bem simples, mas que mostra essa disposição. Primeiro mostra que eles tinham relacionamentos profundos, conheciam a necessidade uns dos outros, e especialmente desse paralítico. E quando eles souberam que Jesus estava ali, eles não pensaram em si, na sua necessidade, no seu benefício, mas olharam para aquele necessitado, Senhor. Eu quero te pedir que a gente possa talvez começar a desenvolver relacionamentos mais profundos, para a gente perceber a necessidade, não só física, mas uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual, um anseio lá embaixo. E a gente tem muitas formas de tentar preencher esses anseios com dinheiro, com relacionamentos, com coisas que o mundo oferece, que não vão suprir essas necessidades. Senhor, eu quero te pedir que essa igreja se torne uma igreja que realmente desenvolva esses laços profundos, que ela tenha condições de detectar, identificar essas necessidades e ter a sensibilidade de perceber quando o Teu Espírito Santo está apontando, está nos levando a agir, a essa ação missionária, a ação missional. E eu quero te louvar por essa igreja, Senhor, que o Senhor colocou nesse bairro, nessa cidade. E Senhor, essa cidade tem um grande povo. Talvez muitas pessoas que ainda não te conhecem, mas que o Senhor o Senhor já está de olho. E eu quero te pedir que o Senhor possa usar esse povo, esse grupo, essa igreja, para alcançar esse bairro, essa cidade. Nós queremos te louvar, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor, apesar de quem nós somos, das nossas limitações, das nossas fraquezas, o Senhor tem prazer de nos usar. Eu te louvo por isso. O Senhor não nos descarta, porque a gente pisou na bola, porque talvez a gente tenha um histórico desprezível, que a gente cometeu erros graves. O Senhor quer nos restaurar e quer nos enviar, para que possamos ser agentes de transformação. Eu quero te louvar por isso, em nome de Jesus. Amém.